Olá meninas, vou ensinar vocês a fazer um modelinho de unha que vai ser com babado e flor. O esmalte que eu usei na unha da cliente foi o Café Expresso da Top Beauty. Essas duas unhas aqui eu pintei na estrada da Impala. O pincel que eu vou usar é o pincel de 2 zeros, que é o pincel fino detalhes que eu falo, que a cerda deles é mais compridinha. As tintas eu usei todas, vou usar todas a Nature Colors, que é a Cappuccino. Vou usar o Sépia, o verde pistache, preto e a tinta branca, todas da Nature Colors. Eu já pinguei elas todas na caixinha do leite. Eu vou começar pelo babadinho. O babado eu vou começar de cima da unha e vou fazer como se fosse uma escadinha na unha. Ó. Primeiro eu faço o contorno dele, depois eu venho e pinto ele. Eu vou fazer até o final da unha como se fosse uma escada. Agora eu vou vir com o pincel e já vou pintar ele. Esse modelinho de unha eu vou fazer com esse mesmo pincel. Esse pincel aqui de vocês, se tiverem um pouquinho grosso, eu dou uma cortadinha nas lateral dele para afinar ele um pouquinho. Não pode cortar ele na ponta, que se cortar ele na ponta acaba estragando o pincel. Tá prontinho. Enquanto seca, eu vou fazer a florzinha. A flor eu vou fazer o pingo no meio. E eu sempre começo com a pétala de baixo. São 5 pétalas. Puxo ela de um lado, puxo do outro. Forma a pontinha dela e eu já pinto. Ó, tô fazendo ela maiorzinha mesmo na unha. Ó, sempre começando com a pétala por baixo dela. Dá pra ter noção certinho que vai ficar as 5 pétalas. Aqui. Mais uma. Ó, eu puxo primeiro de um lado, puxo do outro. Já pinto e ela já forma as pontinhas. Eu vou pegar o branco e vou pegar o verde pistache. Já vou fazer uma folhinha lá em cima, mais outra do ladinho, embaixo dela. Enquanto seca um pouquinho, eu vou pegar o preto. Eu vou contornar bem aqui na escada que eu fiz. Vou só fazer o contorno nos degrauzinhos. Eu não vou deixando ele quadrado, eu vou dando uma arredondadinha. Agora, bem no meio desses degrauzinhos, eu vou fazer uma curvinha. Em todas elas, ó. Eu começo do meio e puxo uma curvinha, só com a ponta do pincel. Com o pincel mesmo, eu pego o preto e já faço um risquinho bem fininho, como se fosse uma francesinha. Agora, só com a pontinha do pincel, eu puxo um risquinho para formar o babadinho. Com a mesma ponta do pincel, eu vou pegar o branco e vou fazer pinguinhos espalhadinho. Agora, com o preto, eu vou contornar a flor só com a pontinha do pincel. Por isso que eu falo que não pode cortar a ponta do pincel, que se cortar o pincel não vai ter serventia pra nada. Ó, só com a pontinha do pincel faz o contorno. Todas do mesmo lado. Aqui mais uma. Agora, com o risquinho preto,
Eu vou puxar 2 risquinhos bem no meio da pétala, com o branco e o mesmo pincel, eu vou só fazer pinguinhos no meio. Com o sépia, eu vou só puxar aqui um galinho, já vou pegar o mesmo pincel e já vou colocar pinguinhos. O pingo branco também já vou colocar aqui no meio das folhinhas. E com o sépia, ó, como vocês podem perceber, cada vez que eu vou limpando o pincel, a cerda dele vai ficando aberta. Não tem como não dar uma lambidinha nele pra cerda ficar bem juntinha. Aqui, vou puxar mais um risquinho. Aqui, mais um. A finalização dessa unha, aqui essa unha da cliente eu já deixei pronta. Eu já passei o protetor da cor nessa unha, é só esperar secar um pouquinho. Pode já passar o protetor da cor. Todo esse material que eu usei eu tenho à venda na minha loja. É um modelinho bem fácil de fazer, espero que vocês gostem.